A América é o país mais rico e poderoso da história. Mas a ascensão dos Estados Unidos ao topo foi, na verdade, bastante inesperada. Na verdade, a maior parte da América do Norte foi ignorada por mais de 100 anos depois de ser descoberta. Aqui está um mapa feito pouco antes de Cristóvão Colombo descobrir a América. Os vikings diziam ter encontrado uma ilha por aqui, mas ninguém percebeu que aquilo era, na verdade, um continente inteiro. Colombo acreditava que poderia encontrar uma rota comercial para a Ásia navegando para o oeste. Mas, na realidade, ele encontrou algumas ilhas no Mar do Caribe. Colombo não encontrou as especiarias que esperava, mas ainda acreditava estar perto da Índia. Por isso, chamou os nativos de índios, pegou algumas coisas interessantes e voltou para o rei e a rainha da Espanha. Majestades, acabei de voltar da Ásia. Ótimo! Onde estão as especiarias? Bom, ainda não encontramos especiarias, mas eles têm muito ouro. Agora você está falando, Colombo. Volte lá, converta todos ao cristianismo e traga esse ouro. Alguns anos antes de Colombo reivindicar as Índias Ocidentais para a da Espanha, os portugueses já tinham descoberto que era possível chegar à Ásia contornando a África. Então, Espanha e Portugal traçaram uma linha no meio do mapa. Eles concordaram que todas as terras não cristãs de um lado seriam de Portugal e do outro lado seriam da Espanha. Os portugueses foram para a Ásia e construíram um enorme império comercial. Enquanto isso, os espanhóis começaram a conquistar a parte deles do mundo. As regiões mais interessantes da América estavam ao sul, onde havia ouro, prata e grandes populações. Então foi para lá que os espanhóis foram. Na verdade, eles até enviaram uma expedição para a América do Norte em 1539. Mas como não encontraram ouro nem prata, decidiram ignorar aquelas terras inúteis. Os ingleses chegaram a enviar um explorador para a América do Norte antes mesmo dos espanhóis descobrirem a Flórida. Mas depois disso, esperaram quase 100 anos antes de tentar colonizar. A primeira colônia inglesa foi fundada em Roanoke, na Carolina do Norte. Mas no mesmo ano, a Inglaterra entrou em guerra com a Espanha e a colônia simplesmente desapareceu. Eles tentaram novamente em Jamestown e dessa vez funcionou. Depois vieram os peregrinos que chegaram em Plymouth. Eles eram cristãos rígidos que proibiam coisas como jogos de azar e até comemorar o Natal. Logo, cada vez mais pessoas começaram a ir para a América. E rapidamente, a costa leste ficou cheia de colônias britânicas. Enquanto isso, os franceses estavam ocupados, reivindicando todo o interior da América do Norte. Então, em 1754, chegou a hora de decidir quem mandava em tudo aquilo. A Nova França tinha cerca de 60 mil habitantes, então se aliou a algumas tribos indígenas. Já as colônias britânicas tinham mais de 1 milhão de pessoas, e também fizeram alianças. Quem venceu? Os britânicos. Ao mesmo tempo, uma grande guerra acontecia na Europa. E quando tudo terminou, o mapa teve que ser redesenhado. A França entregou metade da Louisiana para a Espanha antes do fim da guerra, só para garantir que os britânicos não ficassem com tudo. Depois, teve que entregar o resto para a própria Grã-Bretanha. E também perdeu o Canadá. Agora os britânicos tinham muito território. Mas também tinham um problema: dívidas. Muito bem, colônias. Lembra daquela guerra cara que vencemos juntos? Sim, obrigado pela ajuda. De nada. Agora vamos começar a cobrar vários impostos para pagar tudo isso. O quê? Vocês nunca ajudam a gente. E como vão nos taxar se não temos representação? Os colonos não aceitaram. O conflito virou discussão. A discussão virou confronto. E o confronto virou revolução. Em 4 de julho de 1776, os americanos declararam independência. Mas isso não resolveu tudo. A guerra ainda duraria mais 5 anos. E mesmo depois da vitória, surgiu outro problema. O governo era um caos. As 13 colônias funcionavam como países separados. O novo país estava falhando, rapidamente. Então criaram algo novo, uma Constituição. Um governo federal que realmente funcionava, e funcionou. Em 1789, George Washington se tornou o primeiro presidente. Mas o país ainda era pequeno.
e cercado por territórios de outras potências. Então, como expandir? Na Europa, Napoleão estava conquistando tudo e queria construir um império na América. Mas os Estados Unidos precisavam do rio Mississippi para comércio e temiam o controle francês. Então fizeram uma proposta: comprar Nova Orleans. Mas Napoleão tinha outros planos. Se os americanos descobrissem seus objetivos, poderiam se aliar à Inglaterra. Então ele tomou uma decisão inesperada: vender tudo, toda a Louisiana, por 15 milhões de dólares. E assim, os Estados Unidos dobraram de tamanho, e a população continuava crescendo rapidamente. Famílias grandes, 7 filhos em média, todos precisavam de terra. E havia muita terra disponível no oeste. Alguém é dono dessa terra? Claro que não. Ótimo, agora é minha. Mas nem todos concordavam com isso. Essas terras já tinham donos, e isso gerou conflitos. Em 1819, os IUA compraram a Flórida da Espanha. Pouco depois, o México se tornou independente e virou o novo vizinho. O norte do México era pouco povoado, então o governo incentivou americanos a se mudarem para o Texas. Eles foram, e rapidamente se tornaram maioria. Depois, se rebelaram e criaram sua própria república. Queremos entrar nos Estados Unidos. Vocês têm escravidão? Sim. Então não. Mas pouco tempo depois, mudaram de ideia. O Texas foi anexado, e isso levou a uma guerra com o México. No fim, os EUA pagaram 15 milhões e tomaram enormes territórios. Poucos anos depois, compraram ainda mais. E também fizeram acordo com os britânicos pelo Oregon. Em cerca de 50 anos, os Estados Unidos foram de um pequeno país a um território que ia de um oceano ao outro. E quando parecia que não havia mais para onde expandir, sempre aparecia uma oportunidade: ilhas, territórios, recursos inesperados. Logo após conseguir a Califórnia, ouro foi descoberto e milhares correram para lá. O país prosperava, mas havia um problema interno enorme: a escravidão. No norte era proibida, no sul, essencial para a economia. Décadas de tensão até explodir. Guerra civil. Milhares morreram. Mas no final, a União venceu. A escravidão foi abolida e o país se manteve unido. Logo depois compraram o Alasca da Rússia, um território enorme, por um preço considerado barato. Agora só faltavam territórios estratégicos, como o Havaí. Inicialmente houve resistência, mas o medo de outras potências dominarem a região falou mais alto. E os EUA anexaram as ilhas. Então veio Cuba, uma guerra de independência, explosões misteriosas e um ultimato. Espanha declarou guerra e perdeu rapidamente. Os Estados Unidos assumiram o controle de Cuba, Porto Rico e Filipinas. E com isso, o antigo Império Espanhol chegou ao fim, e um novo poder surgia. Com Theodore Roosevelt, os EUA fortaleceram sua marinha e começaram a influenciar o mundo. Então veio uma das maiores obras da história, o Canal do Panamá, ligando 2 oceanos, mudando o comércio global e permitindo movimentação militar rápida. Agora, os Estados Unidos não eram mais apenas um país em crescimento, eram uma potência mundial. E exatamente nesse momento, o mundo entrava na Primeira Guerra Mundial.